Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Primeiro eu queria me apresentar porque eu não conheço todo mundo, só conheço as pessoas que já estavam envolvidas com o galego. Vou mais eu sou a Tayane Gaspar, eu faço mestrado em teoria comparada, literatura comparada, trabalho especificamente com nacionalismo, celtismo e sexualização da terra galega nesse momento de construção da identidade nacional. E aí acabei desmembrando a minha pesquisa para outras áreas também e para outras obras. O que eu venho apresentar hoje é um pouco dessa ideia, dessa sexualização, desse nacionalismo que não reconhece as fronteiras galegas, né, como o mundo como, vamos dizer assim, parte da Galícia também, já que tem tantos galegos espalhados por ele. E na verdade essa pesquisa vai falar da obra Nordeste do Daniel Assorei. Eu não vou nem perguntar se vocês conhecem ele, porque é uma obra super recente. Queria falar um pouco dele também para vocês conhecerem. Ele apresentou... você conseguiu rapidinho, que bom. Ele já ganhou diversos concursos literários, principalmente com contos. Mas ele ficou reconhecido principalmente quando ele ganhou o Prêmio Repsol em 2016 com essa obra Nordeste. Ele é professor de galego no ensino médio, então ele tem um engajamento com a reivindicação do uso do galego. Ele tem uma página que vocês podem seguir, se chama Move a Língua, está no Facebook, que ele disponibiliza vários conteúdos em prol da língua galega e também onde ele divulga o livro dele. Falando um pouco da pesquisa, essa pesquisa na verdade ela foi criada, ela surgiu com uma proposta de estudos com o professor Nabil Araújo. A gente trabalha com a imagologia e a imagem do sertanejo tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional. E aí esse livro caiu nas minhas mãos graças a Lucia, que recomendou ele. E é um livro que vai falar muito do Brasil numa tentativa de reconstruir um terceiro momento do nacionalismo para reparar o segundo nacionalismo. E aí eu boto algumas aspas entendendo um primeiro nacionalismo com Ressurgimento, com Rosalia, Pondal e Porros Henriques. O segundo nacionalismo, que é o nacionalismo propriamente dito, porque a gente não pode falar de nacionalismo antes do século XIX e XX. E esse terceiro nacionalismo que tende a apagar os erros desse nacionalismo do século XX, que era pautado na misoginia, no racismo e no conservadorismo da religião. E aí, como eu estava na dúvida se eu falava ou se eu lia, eu vou tentar fazer os dois e vamos ver se vai dar certo. Pode passar. Eu queria começar com uma citação da Assorei, que já chega numa das primeiras páginas do livro, que eu não vou conseguir ler, então eu vou pegar daqui, página 22. Vocês conseguem ler? Mais ou menos. Você quer ler? Porque eu tenho que ler? Nin a lei dos homes, nin, por suposto, a lei de Deus permitirán falar de crime ningún. Bastante paciencia tivera, dirían. Ainda que fora, engadirían, ou é que alguén vai rexeitar a froita nova que un pé de mangueira lle regala? Neste mundo todas as cousas teñen dono, tamén as casas, a terra, a auga dos pozos e, por suposto, as mulleres. Esse trecho é muito importante, principalmente para a gente começar a debater a novela do Assorei, porque a novela parte do pressuposto de que as mulheres só possuem dois papéis na história. Ou elas são mercadorias ou elas são sombras. E eu começo falando de algumas hipóteses que surgiram nesse meu trabalho durante a leitura. A ideia de que ele propõe uma postura benjaminiana de contar a história dos vencidos, e no caso das mulheres, dos colonizados principalmente, dos subalternos, submissos durante a história, uma hipótese de um varrimento das figuras masculinas dessa história e o empoderamento de 4 mulheres. E aí a gente já começa a falar um pouco da novela. As 4 mulheres, na verdade, 3 são personagens. A Carme de Candingas. A novela é uma novela crônica, então ela se passa em dois momentos, né, 2 faixas de tempo.
e também em 3 lugares diferentes. A primeira faixa de tempo corresponde ao século XVIII e a gente vai ter uma personagem apenas, que é a Carme de Candingas, que tem uma história bem interessante porque ela é uma homenagem à avó do Assorei, que também tem uma história de luta, enfim, de opressão de gênero. E o segundo momento, que se passaria no século XX, mais precisamente na ditadura do Brasil. E aí a gente teria 2 personagens, a Matilda, que seria uma homenagem a uma fotógrafa americana, Ruth Matilda Anderson, que também foi uma apaixonada pela Galícia, chegou a passar um tempo para tirar umas fotos e acabou se envolvendo com a cultura, principalmente. E a Maria Bonita, que nos é cara e a gente vai entender um pouco o papel dela nessa história. E a quarta mulher, porque eu prometi a vocês que eram 4 mulheres que ele tenta empoderar através dessa nova história que ele está contando. E a quarta mulher é justamente a Galícia. E aí eu justifico um pouco por que eu estou estudando isso. No mestrado eu estudo o nacionalismo galego como a feminização da terra galega. E mais uma vez a gente percebe essa feminização em outra obra, que é a do Assorei. Mas aqui um pouco diferente, porque ele traz o conceito de mátria. Para falar um pouco da imagologia, que é o nosso suporte teórico nessa pesquisa. A gente trata a imagologia como a tentativa de construir uma imagem de uma identidade nacional. E a gente percebe que o nacionalismo da Galícia foi bem isso, essa tentativa de se reenxergar sem a tutela de Castela, sem essa tutela espanhola. E aí eu queria ler com vocês uma passagem de Pajot para vocês entenderem onde entra essa ideia da imagem. A prática de elaborar, através de um discurso literário, uma identidade para o país, de quem o escreve, de onde o escreve, é permeada por diferentes níveis de complexidade identitária e ideológica. Mais complexo ainda é construir a imagem de um outro, cuja ligação imediata consigo não é visível para quem o lê, e esse processo de construção imagética dialoga e diz respeito aos 2 agentes igualmente, o outro e o eu. E corrigindo, essa passagem não é do Pajot, não, é minha. É porque eu começo falando dele, desculpa. Bom, acho que pode passar. Não, peraí, volta um pouquinho, deixa eu ver se a gente volta. Deixa eu falar. Essa ideia da imagem que eu estou procurando aqui também ali, que a imagem é uma espécie de língua, de segunda língua para dizer o outro e para dizer, consequentemente, um pouco de si e sua cultura. Para quem já estudou o nacionalismo galego do século XX, ele fala muito da questão da ligação com a Irlanda e, mais uma vez, explorar essas fronteiras super flexíveis de você se enxergar também numa outra cultura e através de um outro. E aí, agora pode seguir. A ideia do livro é justamente dar vez e voz aos subalternos e submissos, e vou falar aqui um pouquinho, vou ler esse pedaço para vocês entenderem um pouco como funciona essa ideia de uma subversão de hierarquia e dessa tentativa de não submissão. E a proposta principal do Assorei o que teria acontecido, é uma pergunta hipotética, o que teria acontecido à Galícia se ela tivesse ganhado a Guerra Irmandinha no século XV? E a resposta que ele traz pra gente é bem surpreendente, porque ele acredita que a Galícia seria metrópole, e que as suas colônias estariam justamente no Brasil. E ele entende que seriam justamente Bahia, São Paulo e Rio Grande do Norte. Galícia seria uma república presidida por Castelau, que quem é aluno de galego provavelmente já ouviu esse nome e sabe da importância e de como seria um sonho, né? Uma ilusão que isso tivesse acontecido. E a ideia de que haveria sim uma maneira de desestruturar esses acontecimentos e como o mundo poderia ter sido diferente a partir de uma pequena mudança. Eu vou ler só um trechinho, para vocês entenderem a questão da subalternidade. A novela crônica busca na fabulação ecoar a voz dos subalternos e submissos, principalmente os colonizados e as mulheres. O enredo desorganiza hierarquias e expectativas ao apresentar mulheres que desempenham funções importantes e de poder na novela, e que lutam contra diferentes formas de opressão, a social, a midiática, histórica e de gênero, e com diversas armas e formas de resistência. Além disso, o autor subverte a ordem ao criar um contexto em que a Galícia é terra colonizadora. Metrópole, diferentemente da situação subalterna e colonial a qual essa comunidade foi submetida pelo poder de Castelo. Os temas se embaraçam nas tramas de poder e domínio, dos efeitos da colonização, do capitalismo, dos discursos históricos e seus pontos de vista e do mundo dominado majoritariamente por homens.
E aí eu fiquei muito feliz com as falas anteriores, porque a gente estava propondo uma ideia de um laço, de uma ligação maior entre Brasil e Galícia. E eu acho que esse livro propõe também um pouco isso, repensar a Galícia através do Brasil. E também com a fala da Ingrid e da Lucia sobre o preconceito, porque o elo principal entre os galegos e os sertanejos nesse livro é justamente essa ideia de uma subalternidade, de uma forma de falar inferior, e também dessa ideia mítica do Nordeste como uma terra completamente atrasada, que a gente só fala da seca, não fala de nenhum ponto positivo do Nordeste. E principalmente, não sei se vocês já leram esse livro, A Invenção do Nordeste, que fala também do Nordeste como uma terra de resistência, onde seria uma terra fértil para movimento de resistência. E aí também um dos motivos para se escolher o Nordeste para se repensar a Galícia. E aí eu queria falar só um pouco do estigma linguístico. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar a palavra galego nos dicionários. Alguém já pesquisou? Não? Bom, então eu vou estragar um pouco a surpresa, mas as definições que vocês podem encontrar, além de outras, são espanhóis de mais baixo nível de cultura, rude, grosseiro, labrego. E aí eu trabalho muito nessa pesquisa com essa ideia negativa, essa associação do idioma com o meio rural, essa projeção do galego como uma língua rústica, como inculto. E aí eu trato também de uma questão muito cara a Miguelis Carvalheira, que é uma autora galega, que fala sobre como a língua galega foi caracterizada ao longo do tempo. Eu trouxe um trechinho só para vocês terem uma noção de que isso não está só nos dicionários brasileiros de língua portuguesa. Esse daqui, na verdade, foi um pedacinho do discurso do Gonçalves de Bessada, quando ele entrou na Real Academia, que fala sobre a língua. A língua galega figura como uma camponesa, pobre e recatada, cujo estado de isolamento é tão total que é incapaz de adquirir a consciência de si própria, que a levaria a cobiçar para si o status dos outros. Uma incapacidade para se conduzir a si mesma, que, de mais a mais, é indicativa da condenação a que está predestinada. Só se ela resistir à própria destruição merecerá uma morte digna, entre flores do campo e na solidão da floresta, insignificante e esquecida. E aí, é porque assim, não vai dar tempo de falar muita coisa, e essa pesquisa também está num momento bem inicial. Eu trago essa ideia de buscar no sertão um respaldo, um espelho. Como eles buscaram na Irlanda no século XX, o século XXI serviria também para tratar um pouco do sertanejo como esse espírito galego também. E aí, uma das justificativas seria também a intenção do nacionalismo brasileiro, principalmente no romantismo, de buscar no sertanejo a imagem do Brasil, né? Daquele que ainda não foi tocado, daquele que é mais rústico, que seria livre de qualquer tipo de influência externa. E... Pode passar isso. Não, pode voltar, desculpa. Falar um pouco também da ideia do Graciliano Ramos, porque ele também está presente no livro, não só a Maria Bonita. E ele funciona como um coadjuvante numa ação contra a ditadura. Mas ele é desprovido de qualquer importância, porque as mulheres têm protagonismo total nessa história, principalmente nessa parte. E aí eu queria ler, principalmente agora, só para a gente continuar e eu finalizo, a ideia da Maria Bonita. Porque nesse livro, a Maria Bonita, ela tem uma grande importância. Ela fala muito dessa questão da sombra e da mercadoria, reivindica um papel mais central para as mulheres, mas não é bem assim que ela foi descrita, pelo menos nos livros de história brasileiros. E aí eu tenho uma citação de um livro chamado Lampião e as Mulheres do Cangaço, já mostrando que o protagonista é o Lampião e as mulheres do cangaço, elas são secundárias, que é do Antônio Mauri Correia, que ele vai descrever a Maria Bonita como uma mulher qualquer, que a única diferença dela para as outras no cangaço é que ela era mulher de Lampião. E aí essa infeliz afirmação dele segue com uma descrição. Maria Bonita foi, sem dúvida, a figura mais conhecida, comentada, divulgada, valorizada e adulada, elogiada entre todas as mulheres que viviam com os cangaceiros. O fato de ser amante do chefe supremo dava-lhe tal privilégio.
não se destacava das outras por nenhum atributo físico particular e nem por algum sentimento humano superior que pudesse lhe dar a aura de bondade acima da média de companheiros e companheiras. Mesmo o vulgo bonita, segundo alguns ex-cangaceiros e cangaceiras, não lhe era aplicado na intimidade do grupo. Ali era tratada por Maria de Lampião, para distingui-la das outras tantas que ali havia, ou Bezé, como era chamada, ou suspeita. E aí agora eu vou ler só o finalzinho pra gente tentar concluir, para vocês entenderem essa ideia que eu trago de sombras e mercadorias que está presente no livro. As qualidades de sombra e mercadorias começam a ser desconstruídas ao longo da narrativa que empodera as três mulheres e suas respectivas lutas, cada uma lutando por alguma forma de opressão. A Carmen de Candingas contra essa colonização da terra, já que a Galícia é metrópole, mas que coloniza também as mulheres, e a maior forma de violência contra as mulheres é o estupro. Então ela denuncia essa colonização também das mulheres, enquanto a Galícia é metrópole. A ideia da Matilda, que tem toda uma reunião de documentos que podem acabar com a ditadura. E Maria Bonita, que acaba com essa luz que Lampião emana sobre ela quando ela se torna lésbica nessa narrativa e tem um caso com a Matilda. Ou seja, os homens aqui não importam. E aí seguindo, elas se tornam pontos de luz e tão donas de si que até Maria Bonita, mesmo depois de morta, permanece sendo dona da própria cabeça. Isso fazendo uma referência à decapitação dos cangaceiros. Nesse discurso de empoderamento através do sertão personificado pela cangaceira, surge uma quarta personagem feminina detectada entre as linhas, a Galícia. A nossa quarta mulher a ser empoderada. O sertanismo literário brasileiro irrompe a partir de uma necessidade do movimento nacionalista. O tropo da Galícia como uma figura feminina também surge no nacionalismo europeu finisecular, cujo objetivo era subjugar e aprisionar a terra galega, deslegitimando seu discurso em prol de maior independência linguística, cultural e política frente à hegemonia da Espanha. E aí, só para finalizar, vou trazer um trechinho também de Paju, sobre a tomada de consciência. Toda imagem procede de uma tomada de consciência, por mínima que seja, de um eu em relação ao outro, de um aqui em relação a um alhures. Portanto, a imagem é a expressão, literária ou não, de um distanciamento significativo entre duas ordens de realidade cultural. A imagem é a representação de uma realidade cultural estrangeira por meio da qual o indivíduo ou o grupo que a elaborou, ou que a partilham e a propagam, revelam ou traduzem o espaço social, ideológico e imaginário nos quais querem se situar. O Brasil é uma mera alegoria que sintetiza todos os anseios da comunidade galega, e aqui falando especificamente da novela, no que tange a luta pela liberdade, pelo empoderamento, pelo protagonismo em sua própria história, pela história que não deveria ser contada por uma única voz. Daniel Sorey teve em seu livro um êxito grandioso ao fabular uma novela em que a personagem principal não está abstrata, encarcerada nas entrelinhas e nas interpretações fantasiosas. A Galícia está presente em todo o seu discurso. O que poderia ter acontecido se a história tivesse sido diferente? Eis a grande pergunta do livro. A reflexão que permanece no final é que a história, de uma forma ou de outra, não seria tão diferente assim, já que em todos os fins existe um par dicotômico entre opressor e oprimido. E aqui fazendo um grande spoiler do final, que não é um final feliz, mas falando um pouco dessa ideia dessa balança que parece que nunca vai estar igual, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar.